Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Então, os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco nas conquistas das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois, os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra no Neguebe e na Cefelá, baixada entre planície costeira e as montanhas. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida por Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. De lá marchou contra os habitantes de Debir. O nome de Debir era antes Kiriat Sefer. Então Calebe declarou: Ao homem responsável por atacar e conquistar Kiriat Sefer darei minha filha Axa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, e este lhe entregou sua filha Axa por esposa. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. Axa foi até Calebe, e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: O que desejas? Ela então lhe rogou: Concede-me uma bênção, visto que me destinaste às terras secas do Neguebe. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade, e ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Neguebe. Depois, o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefate, destruindo totalmente a cidade. Por este motivo passou a ser chamada Ormá, destruição. Então se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrom e dos seus povoados. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a serra central, todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Calebe, que desterrou os 3 filhos de Enaque. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram. E até o dia de hoje, os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles.
A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, anteriormente chamada Luz. Os que foram cumprir a missão de espias observaram um homem que saía da cidade e interrogaram-lhe: Como poderemos entrar na cidade? Mostra-nos e seremos clementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade, e assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade. Contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo, seu clã foram para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é seu nome até os nossos dias. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-Seã, o Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gézer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. Nem Zebulon expulsou os habitantes da cidade de Quitron e Naalol. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Também Azer não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Helba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Azer viviam entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes e em Bet-Anate, e por essa razão o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central, não permitindo que descessem do vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e a trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Cabrim, a subida dos escorpiões, até Selá, a rocha, e mais adiante em direção norte.